Salve, salve todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. Estou aqui terminando de mastigar, mas ainda no prazo e no tempo que a gente combina. 10h34, a gente hoje vai ter um convidado muito bacana, que é o Paulo Rossi. Bom dia a todos, que vocês venham, participem. Nesse exato momento, estou colocando aqui o nosso tema. Hoje Paulo Rossi vai falar sobre memória afetiva do espaço da cor e da cor, né? Desculpa. E da cor. Pronto, maravilha. E eu aprendi a fazer essa fixação aqui que ajuda muito para todo mundo quando vocês vão chegando. Ao entrar, vocês já percebem o nosso tema. Bom dia, Araci. Então, facilita muito para quem está chegando agora entender um pouquinho como é que a gente vai estar conversando, falando um pouquinho hoje sobre esse tema. Enfim, com os convidados. E aí uma coisa que é importante também todo mundo saber e lembrar, que todo esse material que a gente vem fazendo aqui dessas transmissões ao vivo, são pessoas que têm uma relação direta com a imagem, são pessoas que a gente já tem alguma certa conexão estabelecida, e diante disso é possível que nem sempre, pelo horário, o fato de ser de manhã, as circunstâncias que a gente passa hoje, enfim, pode ser que vocês não consigam acompanhar as nossas lives durante a transmissão, o que não é um problema, porque a gente tem um canal no YouTube, Círculo da Imagem, e nesse espaço a gente tem disponibilizado todas as nossas lives que, enfim, gravadas, a gente coloca uma legendinha lá e disponibiliza todo esse material. A cada mês, a intenção também é a gente fazer uma chamada, uma explicação de quem foram, né? Hoje está sendo nossa última live de abril, então, eventualmente, eu vou ter que remodelar algumas coisinhas, por exemplo, o cenário, né? Parar de deixar essa coisa de bagunça, mas são as adaptações que a gente vem enfrentando nesse momento. Paulo acaba de chegar, vamos fazer a conexão com ele. Já que eu tenho algumas afinidades com o campo da publicação, enfim, resolvi começar a fazer um pouco dos merchans dos amigos aqui. Então, assim, Queiroga esteve aqui presente esse mês, eu falei para ele que teria o livro dele na estante, não consegui pegar durante a live, mas está aqui, ó. Esse aqui é o dele. Aí tem um outro trabalho aqui da Letícia, e eu vou tentar dar uma melhorada aqui nesse meu entorno, nesse meu cenário, para a gente conseguir, inclusive, ter essa rede mais fortalecida, né? Para a gente conseguir ter trabalhos, livros, enfim, coisas que vão ficando aqui no fundo, fazendo parte da nossa conversa sobre imagem. Paulo já entrou, eu estou esperando ele fazer a conexão aqui comigo. E a partir daí a gente começaria, lembrando que nosso tema está exatamente fixado embaixo nas conversas. Assim que ele entrar, a gente vai estabelecer aqui de que maneira a gente consegue atender as perguntas, os comentários. Eu estou aqui com uma canetinha, estou aqui com um papel já para anotar as coisas. Às vezes é difícil da gente acompanhar essa dinâmica aqui de listas. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar ele. Só um minutinho. Enfim, fica um pouco difícil às vezes da gente chamar, da gente conseguir acompanhar, né, as perguntas que estão sendo colocadas. Às vezes a gente tem várias pessoas. Salve, salve! E aí, Paulo? Ei, gente, bom dia, tudo em paz? Conectado, meu caro. Estamos caminhando aqui, juntos, conectados. Estava tentando entrar e a minha imagem não estava aparecendo. Eu falei, acho que estou me boicotando aí. São coisas do momento, meu caro.
eu entrei no nosso pontual momento com os últimas mastigadas da cenoura, cara. Então ficou uma. É isso mesmo, é isso mesmo. Faz o Vamos. coelho. O mais importante, eu acho que é a gente poder estar um pouco mais junto, um pouco mais conectado. E eu acho que também uma coisa que vai ser super bacana, conforme essas experiências de conversas, falas estão sendo propagadas, enfim, a gente vai terminar tendo um grande mosaico aí de conversas para disponibilizar para o mundo, né? Então vamos ver. Não sei se daqui a pouco a gente consegue ter legenda em inglês, mas por enquanto é em português que vai todo mundo, né? E Paulo, Uma língua por vez. é isso aí. Vamos como podemos. Paulo Rossi é o nosso convidado de hoje para essa nossa conversa. Eu deixei aqui, Paulo, um título fixado embaixo, então todo mundo que vai entrando, todo mundo que vai participando, eventualmente eles vão colocando perguntas, comentários e tal, mas principalmente eu deixo fixado o nosso tema, para facilitar, né, para ter um entendimento. Então a gente não precisa voltar a isso enquanto a gente está na prosa. E a outra coisa que eu acho que a gente vê direitinho como é que queremos fazer com relação às participações, ou seja, vão perguntando, a gente vai respondendo, a gente deixa um momento depois para isso. Talvez a gente possa deixar um último momento para as perguntas serem respondidas, né? Assim, a gente cria um espaço de conversa agora e mais à frente a gente abre um pouquinho, eu tento ficar um pouco atento ao relógio aqui para termos esse tempo de interação. O que você acha? Eu acho que pode ser. Todo mundo, eu espero que todo mundo esteja me escutando bem, né? O áudio tá Vocês legal. me desculpem se ganhar um formato de aula, porque nesse período de coronavírus, as aulas na faculdade em que eu trabalho, elas continuam, então eu estou seguindo meio que o roteiro que eu estou elaborando. Então, a coisa de professor está tão impregnada aqui, eu estou com medo dessa aqui é uma conversa, né, que você propõe, que a gente faça, e que esse recorte que a gente vai abordar. Eu vou fazer uma explanação, mas acho que se de repente alguém quiser propor algum comentário interessante que tenha a ver com o que a gente está falando na hora, mas senão a gente pode guardar a segunda parte aí para as perguntas. Enfim, Então vá vamos, olhando um vamos. pouco conforme as intervenções, de repente Perfeito. essas intervenções podem contribuir para a nossa reflexão para não ficar uma coisa tão aula, né? Perfeito, perfeito. Então já vou começar interferindo. Cara, só queria deixar registrado aqui quando é que a gente se reencontra depois de grandes momentos individuais e, enfim, a gente tem uma relação que a gente rapidamente passa pelo Senac em São Paulo, enquanto eu estava lá, você estava lá. Depois passa-se, sei lá quantos zilhões de anos e a gente se encontra na Paraíba, onde você foi morar, junto com o grande Gustavo Moura, durante o evento que é o Setembro Fotográfico. Como aquilo foi, assim, para mim, é uma experiência que em algum outro momento a gente fala sobre isso, mas foi muito bacana poder reencontrar tantas coisas entre você e a própria fotografia naquele momento. E eu acho que ali a gente conseguiu ter uma afinidade de relacionamento que permitiu que a gente construísse diversas coisas de... Foi quando isso? 2011, 2012, 10, 9? 2011. De 2011 para cá, ou seja, a gente está aqui conseguindo bater um papo sobre um tema que você despertou já faz alguns anos para isso e que tem elaborado esse olhar para, né, a relação da cor, a percepção, como é que isso envolve nos nossos relacionamentos com a imagem. Mas assim, é muito legal, cara, perceber e estar junto percebendo, sabe? A gente tem estado junto nas nossas conversas há muitos anos, então fico muito contente de você ter topado participar disso. É importante que as pessoas saibam que isso não é da noite para o dia que surge, né? E também é muito importante saber quão é rico esse nosso repertório de vivências, como exemplo, como, enfim, tantas outras coisas que vão ser úteis para os outros. Então, esse é o Paulo.
Paulo, seja bem-vindo. E para falar sobre essa sua dinâmica, a minha primeira intervenção, assim, pergunta é como é que começa essa preocupação de olhar para as cores, cara? Bom, primeiro, achei massa essa tua recuperação, porque foi depois de mais de uma década que a gente se reencontrou na Paraíba, onde eu estou vivendo há 11 anos, e num evento de fotografia, né, organizado pelo Gustavo Moura, que foi massa, e a partir daí a gente firmou nossa amizade, parcerias, né? Então foi muito legal. E outro, eu queria agradecer esse convite. Eu fico feliz que nesse período aqui tem acontecido várias atividades online. Aqui mesmo na Paraíba tem o trabalho que o Marco Rosenquist está fazendo aqui com as pessoas de um trabalho online também. Você tem ali de Vasconcelos, tem a Águida Aquino, né, que tem feito algumas lives também sobre a fotografia. Dela vai ter conversas sobre temáticas, sobre a fotografia. Enfim, tem coisas acontecendo, como tem acontecido aí, como você está promovendo pelo Instituto da Imagem, como aconteceu no Foto Sururu e assim por diante. Né? Então, isso está sendo um momento bacana para a gente conectar todas essas conversas, que eu acho que dá para a gente fazer algum paralelo. Essa relação com a cor que você está contando começou com o seguinte: eu dou aula numa faculdade de arquitetura e urbanismo, né, no curso de arquitetura e urbanismo, no curso de design interiores. E logo que eu comecei a dar aula lá, me surgiu a possibilidade de dar disciplina sobre cores, né? Cores e cognição do espaço. No Senac, na época eu trabalhava no Senac São Paulo, na Faculdade de Fotografia, eu e o Sérgio Ferreira chegamos a ter um grupo de estudos, né, com alunos sobre o laboratório cor. Além disso, eu vivia ali, com o Prenolato, uma série de outros, eu tive a possibilidade de experimentar muito a coisa da cor, enquanto a técnica da produção das cores pela fotografia, quanto a linguagem, e aos poucos eu também fui incorporando isso no meu trabalho fotográfico. Quando eu vim para essas faculdades, eu tive que pensar numa disciplina sobre isso, né? Antes eu trabalhava isso como conteúdo, e a partir daí eu comecei a trabalhar a disciplina como cor, e ao longo do tempo eu fui assim notando que a cor não é somente a coisa física, fisiológica, mas ela também é uma coisa da memória, ela é uma coisa da nossa percepção. Né? O Michel Pastoureau, historiador francês, ele fala que a cor é, antes de tudo, um fato social. O que quer dizer a ideia de fato social? É que a cor é um produto da cultura. Ele tem um livro, o único livro publicado dele no Brasil, é chamado Preto, a História de uma Cor, e que ele é um desdobramento de um outro livro. Eu vou até mostrar para vocês aqui. E esse livro só está publicado em português de Portugal ou em francês. Chama Azul, História de uma Cor. E ele vai falar desse aspecto. Então, ele vai mostrar como as cores são descobertas pelas sociedades. Não é que elas, embora estejam na natureza, a gente só se dá conta delas quando a gente percebe. Então, quando a gente acha que ela tem alguma representatividade. Então, ele vai analisar no campo da história que o azul, por exemplo, embora a gente identifique ele no céu, identifique ele no mar, numa série de outras coisas, mas as pessoas não consideravam isso. Ele mostra que na literatura, na Ilíadas, por exemplo, ele vai dizer que tem hora que o céu é representado como um amarelo manchado, um verde manchado, e que o azul só passa a ser compreendido como cor, né, por volta do século X, XI. Né? Até então ele não era entendido, ou seja, embora ele estivesse lá, a gente não entendia. É como antes da invenção da roda, você não sabia que a roda existia, embora ela estivesse lá. É a gente que olha para ela e dá sentido para ela. Né? Então isso começou também a me despertar para outras coisas em questão, inclusive a questão afetiva, né? Na questão da memória afetiva das cores. E eu venho dando um pouco, gosto da disciplina. Uma vez por ano eu vou a São Paulo, uma das vezes que eu vou a São Paulo, eu dou um curso numa escola de artes que tem lá, sobre percepção da cor, e eu venho me envolvendo cada vez mais com essa temática da cor, e tanto no ensino dela, para o entendimento do fenômeno cromático, como também para as questões simbólicas que envolvem a cor. Né? E aí, eu mais de um tempo para cá, eu venho, além de incorporar na minha própria fotografia, na minha linguagem fotográfica, explorando as cores de muitas formas,
eu também comecei a apelar para o lado simbólico que a cor pode ter, não necessariamente que toda cor quer dizer alguma coisa, mas o que ela pode remeter a determinadas ideias, determinados sentimentos, sentidos, que às vezes tem a ver somente com a minha experiência e não necessariamente com a experiência de todo mundo. Deixa eu dar uma interferência aqui, Paulo, só um pouquinho. Você está conseguindo me escutar bem? Tô sim. Tá. Eu acho que o pessoal está comentando que o seu áudio está um pouco picotado, está um pouco falhando. Eu não sei, você tá com Wi-Fi direitinho aí? Está funcionando a conexão? Sim. Aguenta aí, eu vou fazer um outro esquema. Só um minuto. Tá. Enquanto vocês estão aqui, a gente deixa o Paulo ver direitinho se é um headphone ou alguma coisa do tipo. E para vocês e para o Paulo, acho que a gente pode fazer o seguinte para facilitar tudo, inclusive. Eu já tenho combinado com o Paulo que no término ele vai passar todas as dinâmicas de links, referência de textos, enfim, qualquer coisa que a gente tenha a respeito do que a gente vivenciou aqui, e isso tudo vai ficar colocado junto do vídeo que fica no YouTube, naquele descritivozinho embaixo. Então, todos esses materiais de referência que a gente trabalha aqui, que a gente fala sobre isso aqui, vão ser colocados e disponibilizados junto com a gravação da nossa live. Que aí fica um pouco mais fácil para vocês também terem acesso e tudo mais. Vamos ver se o teste agora da connection. Vamos ver se melhora. Só me dá um minutinho aqui. E eu não sei vocês que estão vendo, mas assim, quando o Paulo apontou a imagem para o negócio lá de cima, que é o ventilador rodando, eu achei que ele estava rodando. Falei, gente, que doideira. Achei massa. São as experiências, né? Como a gente não tem tecnologia para falar, corta essa câmera, liga a outra, né? Enquanto as coisas se ajeitam, mas eu vou ajeitar aqui, vamos ver se melhora essa situação. Enquanto você vai ajeitando, eu vou agradecendo essa turma que está chegando, porque tem já Sandra, tem Tiago, tem um monte de gente que está chegando aqui, que são pessoas guerreiras, batalhadoras, junto com todo mundo. Que bom que vocês estão junto com a gente, que bom que vocês estão participando, e agora vamos testar o áudio do Paulo. Bom, vai lá. Espero que tenha melhorado. Pode ser a minha voz também anda falhando muito aqui, porque eu estou meio rouco de tanto falar esses dias. Bom, se melhorou o áudio? Vocês que estão escutando, maravilha. Maravilha. Obrigado, Emílio. Obrigado, pessoal. Vamos que vamos. Beleza. Era isso. Sim. Maravilha. Então, aí eu de um tempo para cá comecei essa ideia do tema até, né, que é a memória afetiva do espaço, das coisas e da cor. Como tem tudo também uma relação com a faculdade, com o curso que eu estou dando. Eu tenho minha formação acadêmica em sociologia, mestrado em sociologia, e que eu estudei a fotografia pelo mestrado, né? E aí eu, sim, ao longo da minha vida, fui juntando a prática da fotografia, o ensino da fotografia, que é uma coisa que eu faço desde sempre, e e depois dando aula num outro curso, que não é mais o curso de fotografia, né, dando aula num curso de arquitetura e urbanismo e num curso de design de interiores. E aí você vai tendo outros contatos, outros conhecimentos, e eu comecei também acesso à literatura, a outras coisas diferentes, e comecei a me interessar por outros temas, e que viraram, inclusive, temas das minhas fotografias. Eu costumo postar sempre nas minhas fotos, quando eu boto no Instagram, coisa assim, eu coloco poética do espaço, poética da vida. Isso foi a partir de uma palestra do coletivo Poro, né? Aqui em João Pessoa, que é um coletivo lá de Minas Gerais, e que fala sobre a ideia, por exemplo, de cozinhar como prática revolucionária, né? Que fala perca tempo. E eu comecei inclusive, mudar comportamento de vida e adotar um pouco isso. E essa ideia da memória afetiva, a memória das coisas e a memória da cor, eu comecei no curso de design de interiores, numa disciplina que eu dava de sociologia, e eu falava assim, poxa, precisamos despertar um lado, né? Eu me sentia nessa necessidade de ajudar a despertar um lado de que quando você concebe um espaço, você não faz um espaço só pensando em parede, em mobiliário, em quadro. Você faz espaço para que as pessoas possam viver. Então, não dá para você pensar o espaço
sem pensar nas pessoas. Você tem que pensar o espaço a partir das pessoas. Aliás, a partir dos corpos. Porque são os corpos que ficam dentro dos espaços, né? E são esses corpos que interagem dentro do espaço e interagem entre eles e interagem com o próprio espaço, né? Eu interajo com as paredes, com os objetos, né? Com a luz que entra da minha casa, eu interajo com o espaço. E essa interação, ela é construída no âmbito simbólico, no âmbito da memória, né? Claro que é na vida prática, no dia a dia, mas o que vai sendo construído é um imaginário, né? Uma coisa mental, uma imagem mental que eu vou construindo sobre o espaço que eu vivo, né? E eu queria que as pessoas, né, que eu queria contribuir com os alunos, que eles pudessem olhar para a sua própria casa e fotografar com os celulares, com o que eles tivessem na mão, eles pudessem fotografar suas casas, mas não o design da casa, e tampouco a arquitetura da casa, mas a memória da casa. Aquilo que tem da vida da casa, né? Você fotografar aquilo que traz aquele canto que lembra você, aquela luz de janela que te lembra, te remete a um amanhecer que é típico daquela casa, né? Que é típico daquele canto da sua casa, do seu quarto, da sua janela. E que eles pudessem fazer essa relação de buscar um lado afetivo para eles. Então, eles tinham que fotografar a sua própria casa. Depois, eu levei isso também para o curso de arquitetura, junto com os professores, e rende coisas muito bacanas. Os alunos trazem fotografias, montam determinados cenários, e a partir das fotografias, e eles começam a relatar o que cada fotografia traz para eles sobre a sua casa. E esse é um período bom que a gente está trancado nas nossas casas. É um período bom da gente conhecer a casa por esse viés. Na minha opinião, é uma sugestão, inclusive. E você começar a fotografar a sua casa em vários horários do dia, mas não se preocupar com o design, nem com a arquitetura, mas se preocupar em retratar essa memória. E aí eu quero pegar 2 exemplos, Paulo. Um, o Pedro Davi, fotógrafo mineiro, ele tem um ensaio muito bacana, que chama, se não me engano, chama O Último Suspiro, em que ele fotografou a casa da sua mãe, ele fez um pequeno audiovisual, isso está no site dele, Pedro Davi, não me lembro se é .com, só .com. A gente coloca no link. Tem... Tá bom. E que lá ele faz um audiovisual a partir de quando a mãe dele falece, né, do falecimento da sua mãe, ele fotografa a casa, antes de desmontar a casa, ele fotografa a casa como a casa tinha ficado. Ali é um exemplo dessa ideia, dessa memória afetiva, que foi uma casa que ele viveu bastante tempo. Depois, eu quero remeter uma foto sua, uma foto do Pablo, que ele fez. Eu vou tentar descrever. Pablo e os seus pais tinham ido desmontar a casa da avó de Pablo. Quando ela tinha já morrido, os avós tinham morrido, foram desmontar a casa. E eu me lembro de uma foto, que é de uma escada, as paredes são verdes, e nessa casa, nessa escada, os quadros já haviam sido retirados. Como é que eu sei que os quadros já haviam sido retirados? Porque ficaram as manchas dos quadros. Os quadros ficaram tanto tempo lá que ficaram as manchas. Bom, quando eu vi a foto, a gente até chegou a mostrar, né, Pablo? Acho que numa atividade com a Roseli, não foi isso? Quando eu vi aquela foto, falei, pô, que foto linda, né? E eu remeti a ideia da memória que estava na cabeça, que tem a ver também com experiências nossas, das manchas dos quadros. E os quadros nas nossas casas, eles têm vários sentidos para nós, né? Eles podem ser o retrato da família, eles podem ser a representação de uma viagem, eles podem ser um quadro mesmo, uma obra de arte que eu coloquei ali. Bom, eu não sei o que tinha na parede, eu sei que tinham quadros. Mas Pablo, os pais dele e assim, seus familiares sabem que tinha nos quadros. Então, olhando para aquele espaço, eles remetem à ideia da memória. Eles vão lembrar daquilo que tinha lá. Naquela posição tinha um quadro ou um retrato do pai do tataravô deles, ou do bisavô deles, né? E aquilo tem um valor sentimental e afetivo para a família, né? Diz respeito a eles. Eu não sei o que tinha. A experiência que eu vi naquela fotografia remetia às experiências que eu já vi pelos filmes ou que eu vivenciei na minha casa, né? Ou nos espaços que eu convivi. Mas o que é legal é que para o Pablo, aquilo tem muito mais significado
do que para mim, né? Tem muito mais... Ele tem uma memória daquele espaço que ele conviveu que eu não tenho. Então, isso é uma coisa bacana. O Gaston Bachelard tem um livrinho muito legal chamado Poética do Espaço, que é bem bacana esse livro. Aliás, muitos dos seus livros que estão... Esse aqui, por exemplo, está esgotado, mas tem alguns dos livros que estão disponíveis na internet. Esse livro é muito legal. E o Gaston Bachelard, ele vai dizer, eu vou ler até aqui o que ele fala, né? Que ele diz assim, que é pelo espaço, é no espaço que encontramos belos fósseis de duração concretizados por longas permanências. Fósseis, olha que legal, fósseis de duração concretizados por longas permanências. E aí ele diz que o inconsciente permanece nos locais, mesmo depois que a tua parede lá da tua casa desapareceu, você em contato com aquela casa, Paulo, esse inconsciente permanece, ele está na memória. E aí ele continua, mais urgente que a determinação das datas é para o conhecimento da nossa intimidade a localização nos espaços de nossa intimidade que se dá pela memória. Ou seja, as datas são importantes, mas o nosso cérebro, quando vai remeter, remete menos com a precisão das datas e mais com a ideia da lembrança, da memória. Eu não consigo precisar exatamente, a não ser algumas datas muito marcantes, mas eu não consigo precisar exatamente tudo que aconteceu na minha casa, mas eu lembro de muitas coisas que aconteceram naquela casa. Então, essa ideia dessa memória afetiva do espaço é um pouco por esse viés que eu entendo, né? Que a gente tem uma relação com o espaço que é uma relação construída naquele período em que eu vivi lá. E ele faz todo sentido para mim e para as pessoas que conviveram lá, né? Recentemente, alguém colocou uma foto da minha família na internet, né, da casa, e um amigo de infância colocou, puxa, eu vivi muita coisa nesse quintal. Né? Então, ele lembra daquele quintal, porque a gente, quando moleque, brincava muito naquele quintal. Né? Então, você tem alguns espaços vão mexer com a nossa memória afetiva sobre aquela coisa que está construída. Aquela casa que vocês desmontaram, Pablo, se ela foi alugada ou vendida para outras pessoas, aquela história não existe mais. A tua história vivenciada não tem mais. Ela não está mais lá. Ela está com vocês. As pessoas que vão passar a viver naquele espaço vão construir novas histórias. Então, aquela casa vai ter outra história para ser contada por outras pessoas. Se um dia você vier morar lá, talvez algumas coisas retomem. Né? Alguns momentos, ou alguma luz, ou aquela escadaria, você talvez sem as manchas dos quadros, mas talvez você fale, puxa, aqui tinha uma série de quadros. Né? Eu não sei se estou me fazendo entender, eu falo pelos cotovelos, né? Quem me conhece sabe disso. Então, espero que não esteja muito rebuscado ou muito complexo, se está fazendo compreensível. Fique tranquilo, porque ao ficar gravado, se quem não entendeu agora, pode voltar várias vezes até entender de novo. Então, não tem problema, relaxe. Mas, Paulo, eu acho que é muito rico, cara, essa contribuição de pensar nisso, porque assim, a gente não necessariamente estamos falando agora da imagem, mas sim de um existir, de um pertencer, né? Que também vai envolver a imagem, que também tem a relação com a imagem, mas que também faz com que essa nossa conversa aqui já fosse umas outras tentativas de trazer você aqui para Natal, para a gente fazer um curso, para você explicar um pouquinho isso no presencial, porque eu sei que além de você pensar em todas essas delicadezas, existe também essa prática, né, que a gente, enfim, está aqui nesse momento porque é o cenário que temos, mas assim, como é rico também a possibilidade da gente estar presencialmente, encostando tatilmente nessas diversas ferramentas que são permitidas, né, da gente pensar junto. Eu acho que todo mundo vai entender claramente isso, porque isso faz parte de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem esse repertório de compreensão. Então, fique tranquilo, cara.
Beleza. Não, eu acho que a gente está falando de assuntos que são pertinentes a todos nós, a qualquer um É, de nós, né? é, Aos nossos filhos, nossas é. crianças, nossos os avós. Isso é pertinente a todo mundo. É o E ser ainda, humano. é, e eu acho que, Pablo, dentro das casas, nós temos objetos, né? Nós temos coisas, a gente coloca coisas, né? A gente coloca cama, mesa, a gente põe uma luminária, a gente tem uma faca, a gente tem uma colher, a gente tem um talher, a gente tem um quadro, a gente tem um lápis, a gente tem uma série de objetos, né? Roupa, né? Os panos. E aí, nesse sentido, os objetos também ganham histórias quando estão com a gente. Da loja é uma história da loja, mas à medida que eu compro um celular, eu compro um tripé, eu compro uma câmera, eu compro uma caneta, e ele passa a viver comigo, assim como os meus livros, eles não estão só no plano do conteúdo, mas tem livros aqui que eu ganhei e que eles me remetem a pessoas que me deram de presente, ou livros, por exemplo, esse livro que eu lembro que eu comprei quando comecei no curso na Faculdade de Fotografia, da história da fotografia na América Latina, que eu comprei esse livro por indicação, acho que da Simonetta Peschichetti, e eu comprei esse livro para eu poder dar aula. Então, ele me remete a momentos que não só o conteúdo dele me lembra a pessoa que indicou. Então, tem uma série de objetos que eles têm uma história comigo e tem uma história com cada um de nós. E eu quero lembrar aqui, tem um autor, Peter Stalibras, que ele tem um livrinho muito legal chamado Casaco de Marx. A ideia do casaco de Marx é porque ele parte mesmo de um estudo do casaco do Karl Marx, né? Então, o livro está dividido em duas partes. Na segunda parte, que ele fala do Karl Marx, do casaco. Por que o casaco? Porque o casaco, no século XIX, a primeira coisa que se penhorava depois da casa era o casaco, porque era o teu abrigo do frio. Então, veja a importância que tinha um casaco, né, nesse período. Mas, na primeira parte, ele fala sobre essa relação afetiva com as coisas. E ele vai partir da ideia da roupa. Ele começa falando da história dele, dando uma palestra, né, num congresso, e aí, num determinado momento, ele estava vestindo uma jaqueta. Né? Num determinado momento, ele desatou a chorar. Desatou a chorar, porque ele chega a comentar dessa roupa, e ele desatou a chorar e não conseguiu continuar. E o seu colega de mesa terminou a sua palestra lendo, né, o que ele tinha escrito. E aí depois ele explica por quê. Porque ele estava falando sobre um casaco que ele herdou de um amigo dele, com quem ele tinha dividido o apartamento durante um tempo, e ele gostava muito daquele casaco. E o amigo dele faleceu, e e com a esposa falou, olha, esse casaco tem que ficar com o Peter, porque isso é uma coisa que ele gostava muito. Então, ou seja, aquela roupa desencadeou nele uma coisa assim, eu estou usando um pouco do meu amigo, aquilo que lembra o meu amigo. E ele no livro, é muito bonito esse livro, porque ele vai remetendo e pega muitas histórias relacionadas à morte. Então ele fala assim, com a morte, quando a gente perde alguém, né, uma das coisas que é uma tendência é muita gente querer ou se desfazer das roupas da pessoa que morreu. Foi o caso com a morte do meu pai. Rapidamente, a minha mãe se desfez das roupas do meu pai. Porque, vendo aquelas roupas, eu estou vendo o meu pai. Ela estaria vendo o Valdemar, o marido dela, o companheiro dela. E o Peter Stalibras, ele vai narrando isso vários momentos sobre essa ideia da perda e como a gente se apega. Então ele diz assim, a roupa, ela ganha uma história, ela ganha uma personalidade. Mas depois que eu botei essa roupa no brechó, ela desaparece. Ou seja, enquanto ela estiver na minha presença, vou lembrar. Se eu vir alguém com uma roupa igual àquela, vai tocar a minha memória. Mas não a memória do outro. Referente àquela. Ou seja, se eu ver alguém com uma roupa... Meu pai tinha uma jaqueta, eu lembro. Era uma jaqueta bege, que ele usou muito tempo. De vez em quando eu roubava aquela. Ele usava aquilo assim. E se eu vir uma jaqueta como aquela, eu vou lembrar do meu pai, mesmo que não esteja com meu pai. Né? Então, aquela roupa, às vezes as roupas deixam um pouco do cheiro.
Se a gente usa muito uma camiseta, ela vai ganhando um pouco da nossa forma, do nosso corpo, né? E aí, na medida em que ela ganha dessa forma, também quando eu passo para frente, talvez ela fique meio desjambrada numa outra pessoa, né? Mas é porque ela tem uma história corporal, física, né? E aí tem essa coisa dos objetos, as coisas elas personificam. Eu quero lembrar aqui de uma história que eu até escrevi a respeito dela e publiquei lá no site da Lívia Aquino, no Dobras Visuais, e que falava sobre uma descrição da época da morte do pai dela. Quando o pai dela morreu, ela disse que quando ela voltou, junto com a mãe, voltou para casa, a primeira coisa que elas se depararam foi com o maço de cigarro e o óculos do pai. E que aquilo causou para elas assim, um impacto. Veja, não era o pai dela que estava mais ali, mas assim, as coisas como o pai dela. O pai dela foi a última, como ele deixou aquele óculos e como ele deixou aquele maço de cigarro. Foi a sua última ação naqueles dois objetos. Então, essa relação afetiva com o espaço e com o objeto colocado lá, por uma ação do pai, né? Do pai dela, que foi a última coisa antes de ir para o hospital. Então, são memórias, né, que a gente tem, uma memória afetiva que a gente desenvolve com os objetos, que a gente desenvolve com os espaços e com as coisas. E aí, para juntar com a ideia da cor, eu quero pegar aqui um exemplo que o Peter Stalibras, nesse livrinho do Casaco de Marx, dá. Ele coloca um relato de uma operária chamada Elaine Showalter, e esse relato diz o seguinte: quantas passagens de minha vida parecem estar sintetizadas nesta colcha de retalhos. Aqui estão restos daquela almofada de cor cobre brilhante que enfeitava a cadeira de minha mãe. Aí eu fico pensando nisso. Cobre brilhante. A nossa memória para a cor, o Joseph Albers, que foi um dos professores da Bauhaus e tem toda uma metodologia sobre o ensino de cor, ele fala que a nossa memória para a cor ela é mais efêmera do que aquela da auditiva. A gente consegue repetir uma melodia, mas a gente não necessariamente consegue reconhecer uma cor. Então ele fala que se a gente estiver num ambiente com 50 pessoas, e ao remeter, fala assim, imagine a cor da Coca-Cola, é possível que cada um esteja representando uma cor da Coca-Cola. Um vermelho aproximado, mas não necessariamente o mesmo vermelho. Então a nossa memória para a cor remete a uma cor vermelho mais genérica, né? E aí, essa ideia da memória da cor cobre brilhante que ela propõe, também pode ter algo com essa memória registrada na sua cabeça, mas dela, das suas irmãs, dos seus familiares. Mas será que todo mundo na família dela, se visse aquela almofada de cor cobre brilhante, viria a mesma cor? Será que ela conseguiria enxergar aquela cor cobre brilhante? Até onde aquela cor cobre brilhante não é somente uma representação da sua memória, né? Será que aquela cor cobre era de fato cobre? Ou a ideia do brilhante era brilhante da cor ou era brilhante do tecido? Tipo um tecido acetinado. Ou ainda, o reflexo ou a incidência da luz batendo naquele tecido de cor cobre, e que na medida em que essas cores cobrem, né, que essa luz bate, ele cria esse brilho. Então, o que eu quero dizer com essa ideia da memória afetiva relativa à cor é porque a cor também remete a nós a um grau de afetividade, ou seja, uma representação pela memória que a gente faz das cores, né? Então, essa cor cobre brilhante está muito numa representação da sua memória, né? E eu tento ficar imaginando. Quando eu leio aquele texto, eu fico projetando. Eu sei o que é uma coxa de retalho. Eu sei o que é uma cor cobre e sei o que é brilhante. Aí eu projeto na minha cabeça o que ela está descrevendo no texto. Eu não consigo entrar na cabeça dela, né? Mas eu consigo imaginar o que ela propõe. E assim, a minha interpretação que eu faço é que aquela cor cobre que ela está propondo é uma cor cobre que está uma projeção dela de uma memória afetiva sobre aquele objeto, inclusive. Aquele objeto almofada, que depois o retalho virou uma colcha de retalhos, né? E que ela devia ficar em algum canto da sua sala ou em algum canto da casa.
A gente, pelo menos na minha experiência de casa, a almofada tende a ficar nos sofás, dentro do ambiente da sala. Raramente sai dali quando muito vai para o quarto, né? Mas você tende a relacionar aquele próprio objeto visto em algum lugar ou colocado em algum lugar. E aquela memória vai remeter ao objeto, ao espaço, à luz que está incidindo e até a representação da cor que a gente tem nela, né? Enfim, eu estou falando um monte aqui, eu sei, vejo que está subindo aqui um monte de letrinha, não consigo nem acompanhar. Rapaz, deixa eu só te ajudar a entender o que eu estou achando fantástico. É, você está fazendo, a gente está fazendo essa live, mas é a primeira vez que eu estou presenciando aqui uma conversa entre os participantes sobre um determinado assunto. Então, assim, está sendo muito legal, cara, porque a gente está aqui, você está falando, você está criando uma interatividade em outro nível, entendeu? Tá fantástico isso aqui. Eu estou anotando o que você está falando e estou anotando o que eles estão falando aqui. Eles comentaram sobre o Museu da Inocência. Aí eu vou só aproveitar e pedir para o pessoal que está falando sobre isso, Rubens, o Ponto Otero, Sérgio, enfim, depois manda para a gente as referências para a gente enriquecer um pouco mais a gravação depois do YouTube, tá bom? Mas manda ver. Fiquei interessado nesse Museu da Inocência. Eu não sei o que não conheço. E vou procurar saber, mas é bacana, né, isso? Aí a gente pega, se alguém tiver links, né, foi comentado que tem um vídeo também, um depoimento, enfim, essas coisas assim é legal porque depois a gente pode deixar tudo disponível, até pra gente rever isso que a gente está vivenciando agora também, né? Enfim, eu acho que isso vai ser legal. E não queria perder, Paulo, esse caminho que você começou a traçar dessa relação onde você começa a perceber a cor e a partir daí começa enfim, você iria começar uma fala. Então não perde isso não, por favor. Não, aí, Pablo, assim, tudo isso assim tem uma. Eu vejo que vocês veem que eu vou intercalando leitura, vou intercalando reflexão, que vão Sim. acontecendo ao longo da vida, né? Não é só o teórico, o acadêmico que tem aqui, mas são as reflexões que eu passo a incorporar na minha vida e eu tento passar isso também para os meus alunos nas diversas disciplinas que eu dou, porque tudo está pautado pela experiência nossa. Né? Tudo está pautado pelas nossas experiências na vida. Né? O mundo ele não é tão concreto quanto a gente imagina. A concretude vem pelo imaginário, vem pelo modo como a gente enxerga as coisas, como a gente interpreta, né? Tudo. E assim, e o lado da memória, dessa memória afetiva. E essa memória afetiva para coisas boas e coisas ruins, vamos lembrar disso. Né? Eu posso ter vivido um momento de perda, um momento de violência dentro daquele espaço, e que aquilo me causa uma repulsa, me causa um mal-estar. Ou seja, isso tudo vai pautando a nossa vida. Objetos, cores, cheiros, sons, eles também vão pesar nisso. Né? E aí, Pablo, enquanto aí, se as pessoas quiserem colocar pergunta, eu quero fazer uma outra relação disso tudo que o Júlio está propondo com outro aspecto que nós dois tínhamos conversado antes até de uma possibilidade de conversa. E aí as pessoas, por favor, vão propondo aí intervenções, perguntas, que vai ser bacana. Eu queria dizer uma coisa seguinte, quer dizer, um outro fato que de 2014 para cá eu comecei a recuperar, dando também uma outra, além da disciplina de cores, né, que eu comecei a dar para o design de interiores na época, e depois também incorporei no curso de arquitetura, eu dou uma disciplina no curso de arquitetura que chama Atelier. É uma oficina de processo criativo. E aí, rapaz, uma coisa que me fez investir muito, e eu tenho feito isso direto, eu só não vou mostrar o canto da minha casa, porque está uma zona aqui, mas investir muito na coisa de voltar para a experiência, da experimentação. Eu sempre gostei de fazer pão, desde quando morava em São Paulo. Eu sempre gostei de cozinhar. A ideia do pão, o pão, ele é uma experiência muito legal, fácil de fazer. Eu aconselho a todo mundo que quiser fazer, porque ele é fácil. Ele exige prática e tempo. Ele exige paciência e experimentar. Tem horas que dá mais certo, horas que dá menos certo, mas você vai tentando pela experimentação. E eu lembro de aprender com a minha mãe pão, né? Da minha mãe fazendo pão, bolacha, bolo,
bolacha ou biscoito, dependendo da referência aqui, os cariocas, ou os paulistas, os paraibanos, né? Eu me lembro dela fazer e de eu participar da cozinha, de aprender a fazer coisa. Depois eu comecei a entrar na coisa do pão. E o pão tem uma coisa da experimentação e do tempo. O pão, não adianta eu querer correr. Tem um tempo. Eu moro em São Paulo, no período do inverno. O pão demorava mais tempo para fermentar. Não adianta eu querer correr. A fermentação é um processo biológico, químico, biológico. E, do ponto de vista químico-biológico, da massa, do desenvolvimento do glúten, tem a ver com a sova. E o outro aspecto importante é da minha relação com a massa. É da minha relação com o processo. Eu tenho que ter tempo. Eu tenho que ter paciência. Eu tenho que entender que o ritmo da massa não é o meu ritmo. Se eu estou extremamente acelerado, não adianta eu querer acelerar a massa. O processo de fermentação. Eu tenho que ir devagar. Eu tenho que respeitar esse processo. Eu, 2014, 2015, comecei a praticar em casa a goma bicromatada. É um processo fotográfico do século XIX. Eu construí uma mesa de ultravioleta. E eu já tinha amigos em São Paulo que fazem isso há muito tempo, né? Você tem aí o Roger Sasaki, eu lembro do Ken Giota, na Faculdade de Fotografia. Você tem os processos de antotipia, que a Mônica Wicca faz. Câmera escura com o Ricardo Rentel, lá em São Paulo. Ainda lá tem o Edson Angeloni, a Beth Lee. Enfim, né, você tem as experiências, tem vários processos alternativos. O próprio laboratório preto e branco, para nós, era um tempo do laboratório. Por mais que você quisesse correr, tem um tempo. Você tem que revelar o filme, tem um tempo, tem o tempo do químico, tem as agitações, tem a temperatura que você tem que controlar. Né? Você tem lá depois o filme que você vai colocar, você vai escolher a foto, você vai ampliar, vai ajustar, vai fazer teste. Tudo tem um tempo. Né? Eu posso subverter esses tempos, eu posso fazer dele outras experiências. Né? O Arthur Omar faz isso, né? Fez isso com o tempo de música. Ele revelava, botava uma música e conforme o ritmo ele revelava o filme, resultados diferentes, mas são experiências. Né? Cada uma delas vai tipo. E a goma bicromatada, ele é um processo muito lento. Implica em você imprimir num filme. Eu não tenho mais laboratório fotográfico. Eu tive que arrumar o filme, transparência, imprimir, ajustar contraste. Aí eu construí a lâmpada, fui atrás, a mesa de ultravioleta. Aí eu comprei bacias, comprei tudo. E o próprio processo implica em eu preparar as emulsões. Usar dicromato de potássio, pigmento, aprender a diluição, descobrir os testes do tempo. E só para você ter uma ideia, depois que você sensibilizou aquela imagem com a luz, o papel, o processo de revelação, eu boto ele dentro de uma bacia com água e ele fica parado 30 minutos. Parado 30 minutos. Se você quiser fazer essa fotografia demandar mais de uma camada ou outras sobreposições, você vai gastar, se você fizer 4 camadas, você vai gastar aí pelo menos 2 horas só dessa primeira revelação. Um processo da goma bicromatada pode chegar para uma única fotografia até 4 horas. Então, naquele meu processo, no meu ambiente, aquela temperatura, com a água que eu estou usando. Então, tudo é um processo. Ele tem uma demanda. E o próprio processo criativo, ele precisa do tempo. E ele precisa da experimentação. Experimentar, testar, se deu certo, se não deu certo, refazer, reinventar o processo, criar sobre o processo, recriar o processo. E ele não tem fim. Né? É uma experimentação. E isso vai também te remetendo a outras memórias. Por exemplo, esse processo me remete à memória dos laboratórios fotográficos do Senac, de ver aquele monte de aluno produzindo processos diferenciados. Me remete ao período que eu estava aqui. Eu começava a fazer esse processo às 4 horas, à meia-noite, quando minhas filhas já estavam dormindo, eu ficava ouvindo música. Tem um período que meu pai morreu, que tem a ver com isso, e foi o período que eu suspendi esse processo. Então tem a ver, tem uma relação também afetiva com esse próprio processo. Né? Então tem isso aí que eu queria relacionar, que é com essa ideia da experimentação. A gente experimentar a cor, a fotografia,
vídeo, mas também os processos de cozinhar, de tudo, tudo. São processos. Precisa de tempo. Não adianta a gente acelerar. Eu anotei aqui 3 coisas que eu achei fantásticas. Enfim, você começou a falar e aí você falou 3 coisas que eu achei bárbaras aqui. Eu acho que o fato de intercalar, né? Assim, a gente ter uma relação que permeie outra e faça parte, enfim, tudo de uma só. Ou seja, é um pensamento muito rico para a gente conseguir intercalar as experiências nos caminhos. E aí foram as 3 palavras que você falou, que eu falei, eu vou dar uma destacada nisso, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento para viver desse jeito melhor, né? Permitir que essas coisas possam ficar intercaladas de uma forma variada, inclusive da própria disciplina que a gente se torna a atividade, né? E eu acho que, assim, a experiência de você ser um padeiro, um excelente padeiro, para dentro de entender a imagem, tem uma relação, sim, não tem como isolar isso. E isso é um dos caminhos. A gente precisa aprender a lidar com o intercalar melhor, aprender os caminhos, mas essa construção ser também e permitir que essas experiências tenham seu tempo, tenham seu espaço, né? Tenham suas dinâmicas aí com memórias e tudo mais. Pausa só um pouquinho, porque aqui a gente tem uma pergunta do Rubens Venâncio, parece que tem uma outra aqui surgindo. Eu estou fixando ela aqui de maneira que você possa também ver. Enquanto ela está cortadinha para mim aqui, Pablo. Tá. Tenta ler ela para mim, porque ela tá rompida. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu fixei, mas não sei se dá para ler inteira. Dá. Você estava falando sobre o casaco do Karl Marx, e para ele, quando os objetos deixam de ser pessoais e viram objetos biográficos. Eu estou meio cego, gente, peço desculpas, aí tem que ser meio devagarzinho. Mas enfim, essa é a pergunta. Ou seja, pensar nos objetos quando eles deixam de serem pessoais e passam a ser objetos biográficos. É uma pergunta ou é um comentário? Acho que é uma pergunta. É uma pergunta. Eu acho, no livro, assim, ele quer saber, para ele, quando os objetos deixam de serem pessoais e viram objetos biográficos. Eu diria o seguinte, eu acho que a pergunta é legal. Eles deixam de ser impessoais quando ele passa para a tua mão. Passa para os teus cuidados. Né? E aí, é claro, você vai ter mais relações afetivas com determinados objetos do que com outros. Sei lá, uma escova de dente, ela tem um período que você descarta, a não ser que você tenha ganhado aquela escova de dente. Então, tem uma história do objeto de como ele foi parar na tua mão, né? Como ele foi parar nos teus cuidados. Então, se esse objeto foi doado de presente, ele tem um significado. Se ele foi herdado familiarmente, ele tem outro. Se eu adquiri, se eu comprei, ele vai ter outra história da sua origem conosco, a origem da sua história conosco, certo? A partir do momento que eu me envolvo cotidianamente com esses objetos, muitos desses objetos vão ter para nós uma história pessoal, né? Tem outros que vão passar batido na nossa vida, que talvez não tenham referências, né? Mas a boa parte deles passam a ter. Então, ele se torna biográfico na medida em que ele convive com a gente, e que, para mim, ele tem uma história. Ou quando, por exemplo, minhas filhas reconhecem no computador dele, trabalhando, a minha filha mais nova, outro dia, fez um desenho, deu trabalhando. Né? Então, assim, na memória dela, e elas brincam, as duas brincam com isso, como é que é o papai no dia a dia? E aí uma delas fica assim, ó. Elas brincam de mímica, né? Então, esse objeto, o computador, não só ele está no meu cotidiano aqui e na minha memória, porque eu vou lembrar bastante dele, porque eu lembro quanto foi duro para eu pagar esse computador, porque tem isso, a história dele comigo, né? Mas também a relação que elas têm, como elas me veem com esse computador. Então, tem para elas também uma memória desse objeto que está sendo biografado, né? Está nesse plano. Então, eu acho que os objetos as coisas se tornam objetos, espaços, cores, coisas e sons, eles se tornam biográficos na medida que eles passam a tornar parte da nossa vida. E, quando eles se tornam parte da nossa vida, uns vão ganhar muito mais valor afetivo do que outros. É possível que outros a gente nem lembre mais. Né? Tem certas escovas de dente que passaram batido pela minha vida. Eu lembro de uma,
que quando a gente estava aqui discutindo a ideia de gênero com as crianças, né, para romper com aquela conversa fiada lá de rosa é de menina e azul é de menino, eu e a Andréia, minha companheira, a gente comprou escova de dente, eu comprei uma escova de dente rosa para mim, e ela comprou uma escova de dente azul para ela. E isso foi para mostrar uma experiência simples. E eu lembro dessa escova, a gente lembra dessa experiência. Eu e a Andréia, não sei se as meninas vão lembrar, né? Mas a gente lembra dessa ideia. Então, essa imagem dessa escova específica, essa escova rosa, que já não existe mais, ela vai continuar comigo, porque faz parte dessa minha história com elas. Deixa eu fazer uma pré-interrupção, mas não percam as esperanças dessa continuidade. É o seguinte, a gente tem sempre 1 hora aqui de fala, depois disso o próprio Instagram, ele limita a nossa transmissão. E o que eu tenho feito? Eu tenho sugerido que a gente faça o encerramento num certo período para dar essa margem, mas logo em seguida a gente começa uma outra transmissão imediatamente. Então, a gente tem quase 4 minutos aqui para encerrar essa transmissão, ou melhor, ser encerrado pelo período da transmissão aqui do Instagram. E a gente tem umas 2 perguntas aqui, uma da Sandra e uma da Araci. A da Sandra, ela pergunta, eu acho que dá tempo de ler, aí você pensa e a gente já começa outra transmissão com a resposta para isso, né? E estou imaginando que a maioria delas são para você, então mesmo se não for, estou jogando para você. A Sandra pergunta, as cores na cultura, por exemplo, uma cor significa algo em uma cultura e diferente da outra. Com isso, implica numa narrativa visual global? Deve-se pensar isso no processo criativo? Então, fica com essa pergunta. Araci, eu vou pedir para você colocar novamente ela na próxima transmissão. E aí a gente encerra aqui essa agora e eu abro uma nova transmissão. Vou falar mais uma vez, Paulo, porque aí você fica com isso gravado enquanto eu estou encerrando aqui. As cores na cultura. Por exemplo, uma cor significa algo em uma cultura e diferente na outra. Com isso, implica na narrativa visual global? Deve-se pensar isso no processo criativo? Beleza. Respondo na sequência. Fui. Estou de volta. Vamos esperar todo mundo entrar. Os tempos de reconectar. Ok. Araci, aproveitando que você entrou já, faz a sua pergunta, porque eu acho que seria importante a gente continuar, né? As questões dos espaços de perguntas aqui. Assim que o Paulo entrar, ele responde aquela uma e na sequência a gente já trabalha com o que você colocar aqui. Então peço só que você refaça a sua pergunta e vocês que estão chegando, esse momento está sendo involuntário ou não, mas a gente está conseguindo ter esse espaço agora para as perguntas, para esse bate-bola que a gente vem construindo. Paulo está entrando, vamos escutá-lo. Muito legal essa experiência hoje aqui. A gente se estende um pouquinho ao prazo e período estabelecido, mas eu acho que está sendo muito bacana, muito divertida essa experiência aqui de transmissões ao vivo. Só um minutinho aqui, deixa eu ajeitar minha parafernália de novo aqui. Tranquilo, bota o ventilador que ficou bem legal aquela onda de ficar rodando lá, cara. Eu gostei daquilo lá. Vai deixar vocês doidão aí. Peraí. Aí eu posso ficar falando assim, e aí galera, vamos curtir o canal do YouTube e aumentar os inscritos, vamos chegar em 10 milhões de pessoas inscritas. Seria lindo, hein? Já pensou? 10 milhões de pessoas, rapaz, bicho. Eu não sei o que vai acontecer, eu só acho que aquele canal é um canal que a gente precisa ter e juntar o máximo de coisas lá possíveis, porque, enfim, minha filha vai precisar desse conteúdo, outras gerações, enfim, enquanto puder e tá lá, cara, é nosso, né? Também concordo. Para todo mundo. Então assim, juntem, assinem, falem para tios, avós, irmãos, filhos, sobrinhos, apertarem naquele botãozinho assim, dá um like. Oi, amiguinhos. Já comecei a filmar minha filha aqui para fazer o merchan do canal. Isso é bom. Mas vamos lá, Paulo, vamos lá. Você lembra da pergunta?
Lembro, sim. A Sandra já está aí, Sandra? Está aí já, né? Já entrou. Tá legal. Bom, gente, Sandra, essa pergunta é ótima, porque eu, quando começo da disciplina de cor, eu já chamo essa conversa logo de cara. De fato, a cor para a sociedade... Veja, a cor sozinha, vermelho sozinho, não quer dizer muita coisa. O azul sozinho não quer dizer muita coisa. O verde sozinho não quer dizer muita coisa. Mas as cores podem ter para nós representações simbólicas. Sei lá, se a gente pensar para um francês, vermelho, azul e branco remete à pátria. Para nós, eu sou palmeirense, então verde pode me remeter no campo de futebol ao meu time de futebol, né? Então as cores, elas podem ter valores simbólicos, né? Relações simbólicas e afetivas para cada um de nós ou para cada cultura. Depende das referências. Mas eu quero dar um exemplo que o próprio Michel Pastoureau, daquele livrinho lá do Azul, ele fala uma coisa muito legal. Quando ele propõe que a cor é um fato social, ele fala assim, a cor é um produto da sociedade, ou seja, ele é produzido culturalmente. Ou apreendido culturalmente. Né? O azul existe hoje e ele é uma cor que foi sendo incorporada ao longo da história, inclusive pela arte, mas a arte é a partir do século X, XI, que começa a incorporar paulatinamente o azul. Né? Então, ela não era nem sequer considerada uma cor. Mas aí depois ele vai propor uma coisa interessante, para a gente ver que até aquele discurso que parece tem uma justificativa muito técnica, ele vai propor que são cores, são muitas vezes convenções. Então, quando a gente fala daquela classificação de cores quentes e cores frias, é colocado na ideia de quente e frio, que as cores amarelo, laranja, vermelho são cores quentes. O que remetem a nós? Fogo, amor, né? A coisas objetivas é o fogo, o sol, o sangue, a temperatura do corpo, como também pode remeter a ideia simbólica como o amor. Né? O amor, o sexo, a raiva, né? Pode remeter a uma série de ideias. E aí as cores frias seriam lá o cinza, o azul, alguns verdes, poderiam ser cores frias. Mas ele propõe que essa classificação de quente e frio, ela mudou. E ele vai dizer que na Idade Média, até o azul ganhar o status de cor, ou quando ele começa, depois que ele ganha o status de cor, o azul ele era tido como uma cor quente. E por que ele se tornou frio depois? Porque, ao longo da história, os artistas, principalmente no século XVII, começam a incorporar, associar nas suas pinturas, a representação da água, por exemplo, a representação da água, do céu, da chuva, como azul. Antes, eles eram representados como verdes ou marrons. Quando começa a representar a cor da água como fria, a água como azul, ele propõe que, paulatinamente, a cor foi sendo esfriada. Foi tendo um arrefecimento dessa cor. Até chegar depois no século XIX, quando o azul é definitivamente estabelecido como uma cor fria, porque faz relação a essa ideia de frio. Então, veja que tem uma coisa interessante, é que a ideia de quente e frio, que faz sentido para nós, porque nós aprendemos isso, e conseguimos ver objetivamente essa ideia em determinadas coisas, nessa representação de céu, mar, da água como azul, mas nem toda água é azul. Muitos rios são marrons, né? Aliás, tendem a ser marrons esverdeados por causa da lama, né? Mas a gente representa isso, dela ser frio. Então, o que o Michel Pastoureau propõe é que até a ideia de quente e frio ela é uma convenção e que ela está fazendo sentido num determinado contexto, numa determinada sociedade. Nada impede que, no futuro, essa cor possa ser interpretada de outro modo nessa ideia de quente e frio. Como a ideia de representação da morte. Né? O luto, para nós, é o preto, para algumas castas indianas é o roxo, e assim vai. Né? Ele pode variar conforme a cultura, né? Conforme a cultura, a apreensão. Agora, não quer dizer que todo roxo para a mesma cultura significa morte. Assim como o preto para nós não quer dizer que toda cor preta para nós representa morte. Eu estou de preto, mas não estou de luto.
né? Então, se a gente universaliza discursos, o risco da universalização de qualquer discurso, ele é perigoso, porque ele pode não funcionar, né? E, então, eu fico pensando nessa coisa da cultura, que não dá para eu chegar lá em outro país, cuja representação da morte é o roxo, e eu for no velório e usar uma cor que seja exatamente a representação contrária, sei lá, de uma festa. Eu estou talvez criando um impacto, né? Desrespeitando inconscientemente aquela situação. Então, assim, a representação cultural da cor, ela não pode ser universalizada. Ela vai fazer sentido na cultura em que ela estiver inserida e do modo como ela é compartilhada entre os pares dessa cultura, os membros dessa cultura. Perfeito, perfeito. A gente tem mais duas perguntas aqui. Eu estou olhando aqui um pouquinho a coisa do horário. Talvez a gente possa atender essas duas questões, mais alguma colocação, e aí tem a coisa do almoço, né? Então a gente tem que preparar o almoço, fazer a rotina do dia a dia continuar. Tem até uma moça aqui, Roberta, uma pessoa aqui, Roberta, que está perguntando se pode fazer uma pergunta. Aí, Paulo, você que está mediando, você vê aí. Não, eu pedi para ela só refazer a pergunta dela. A Araci aqui fez uma, que é: a cor estaria relacionada à velocidade... Peraí. Gente, eu tô meio cego, tá? Espera só um pouquinho aqui que eu chego aí. A cor estaria relacionada à velocidade luz, assim como a memória afetiva? Pergunta da Araci. Eu não consigo fazer esse paralelo, né? A cor, do ponto de vista da física, o que eu compreendo ela como ondas, né? Elas são os comprimentos de ondas, são os que estão no raio de luz, elas vêm em linha reta fazendo onda. Então, essa onda, se a frequência de ondas é curta, ou é grande, ela é alta, ou seja, as ondas são curtinhas, ela vem com uma frequência muito grande, ela representa uma das cores que compõem a luz branca. No caso aí, os violetas e os azuis. Se elas são largas, a distância entre elas é diferente, é maior, portanto, eu estou chegando nas cores amareladas, o vermelho, que é o comprimento de onda mais baixo, dentro daquilo que se chama de espectro de cor visível, né? Visível quer dizer, quando eu vejo o arco-íris, aquelas cores que o arco-íris me mostra são as cores que misturadas da luz branca, né? Ela é a luz do sol, raio do sol que passa pela gota de água e que pelo sistema da refração ele mostra para nós quais são que aqueles raios têm cores. E que quando ele sai daquela gotinha, eles se misturam novamente e gera para nós luz branca. Essa é a ideia. Não sei se é possível que tenha alguma relação disso com a velocidade da luz. Eu não sei fazer essa associação. Agora, em relação à nossa percepção, eu acho que aí tem uma coisa assim. A gente vê uma cor e eu posso até depois descrever essa cor e imaginar essa cor. Pode ser que até seja aproximada. Mas não necessariamente aquela cor, se eu fosse representar, eu ia chegar necessariamente nela. E quanto mais o tempo passa e eu distante desse livro, essa representação da cor provavelmente vai se diferenciar também. Não sei se eu consigo responder. Foi o que eu consegui entender dessa Vamos a Roberta Saldanha, que fez novamente sua pergunta aqui. A associação das emoções a cores nos livros sobre assunto, de uma forma generalizada, merecem uma ressalva? Ou seja, essa relação... Quer que eu falar de novo? A associação de emoções a cores nos livros sobre assunto, de uma forma generalizada, merecem uma ressalva? Merece. É assim, na medida em que... Veja, eu preciso entender cada livro ali, então o que está colocado em cada livro. Mas na medida em que o livro coloca, o texto é colocado, como funciona assim, 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 assado, para sempre, para todo mundo, aí você tem que desconfiar, né? Eu acho que você tem que pensar que aquilo pode acontecer. Você tem vários aspectos que você pode considerar. O aspecto da cultura, ou seja, aquele meio em que eu vivo, naquela sociedade em que eu vivo, como as coisas são compartilhadas e entendidas. A outra tem o lado também da subjetividade, ou seja, do indivíduo, né? Como eu vejo, como eu percebo, as minhas experiências pessoais de como eu interpreto aquela cor. No meio da publicidade, você tem uma série de estudos, né, que se pegam linhas gerais de comportamento.
de como aquela cor funciona, por exemplo, para lidar com mensagens voltadas a crianças, voltado a forma de usar a cor, de mobilizar a cor naquela imagem que vai falar sobre, sei lá, seguro de vida, né? Ou que vai falar sobre uma prestação de serviço. Ele consegue fazer previsão de comportamento, e para isso eles fazem pesquisas, né? Agora, não necessariamente aquela pesquisa vai funcionar daqui a 10 anos, porque a geração vai mudar, né? Não necessariamente essa mesma pesquisa vai funcionar em outro país. Ou a gente pode fazer uma pesquisa sobre o comportamento das cores, a nossa percepção sobre alguma coisa referente ao Nordeste, à Paraíba. Não necessariamente essa mesma representação vai funcionar no Rio Grande do Sul ou em outro estado. Então, assim, não necessariamente. Então, a gente tem sempre que considerar que quando vem como uma verdade universal, aí você bota uma pergunta, né? Bota uma interrogação. Assim, você tem a neurociência e agora a neuroarquitetura, que tem estudado, inclusive, as cores pelo comportamento neurológico da cor, do modo como interpreta. Então, existe aí um caminho, né? Que primeiro é o físico, que é a chegada da luz até a retina, até a íris. Então, esse é o primeiro contato, né? Porque a cor ela não é palpável, a cor é uma percepção. Então, vem o comprimento de onda, vem as cores, vem a imagem, chega até a minha íris. Da íris vem a segunda parte, que é a parte biológica. Vai projetar essa imagem e as cores no fundo da minha retina. E aí tem a parte neural que vai transmitir isso para o cérebro. No cérebro rola o campo da interpretação. Até aqui tem a física e a biologia. A biologia, a fisiologia. Quando chega aqui, eu estou no campo da cultura, estou no campo da sociologia, da história, eu estou no campo que não é mais o campo físico-biológico, porque aqui são as interpretações, são as ideias que estão aqui. Então, eu posso até traçar linhas gerais, falar, nesse período, nesse contexto, para tal coisa, tal comportamento, relação à cor, funciona assim, assim, assado. Agora, não dá para dizer que pinta uma parede de azul, todo mundo vai ficar calmo. Sim, né? sim. Ou se você botar para quarto de criança, só funciona cores suaves para não estimular. Poxa, a criança é estimulada já por si própria. A criança tem muita energia. E por que não você trabalhar? Você não precisa trabalhar num espaço só encher de cores vivas. Né? Você não precisa fazer o carnaval, você pode fazer de muitas formas. Então, sempre ponderar essas afirmações. Você conhece o trabalho da Letícia? Eu vou pegar aqui o livro enquanto você começa a falar um pouco. Repete de novo aqui, porque teve uma hora aqui que a internet travou. Tá. Eu acho que agora a gente fala um pouquinho do que o Rubens comenta, e é uma afirmação que eu acho que merece uma reflexão também, tem a ver exatamente com isso que você estava pautando, e depois eu vou ver direitinho aqui o livro, que eu quero saber se você conhece esse material da Letícia, enfim. Rubens, e se não tiver, gente, desculpa, eu juro para vocês que eu vou mudar esse óculos uma hora, mas não agora na pandemia, porque eu não posso, mas eu vou ver um outro óculos para ver melhor, enfim. Se não tivermos a linguagem para nomear as cores, ficaria difícil de as reconhecer. Imagina se não houvesse a palavra azul para identificar o azul. Então, uma reflexão que eu acho que tem um pouco a ver com essa coisa do que você estava falando também, relacionado a entrou na cabeça, é outro mundo. Né? É uma outra relação. Fábio, eu quero Mas vai lá. fazer um comentário a esse respeito. Sabe muito legal essa coisa que ele fala. Se você pegar hoje qualquer monitor de computador, câmera fotográfica, se ele estiver trabalhando no espaço RGB, ele reproduz até 16 milhões de cores. É cor pra caramba. Sim, Só sim. que o que ele entende por cor? O rosinha mais claro ao vermelho mais escuro. A pequena mudança de matiz, quando eu pego um vermelho e coloco um tiquinho de azul, vira uma outra cor. A gente não consegue dar nome para tudo isso. O mercado de qualquer tipo de pigmento, de esmalte de unha, de tinta de cabelo, de tinta de parede,
ele vai sempre lançando os catálogos, ele coloca os catálogos, e aí cada catálogo, para cada cor ele dá um nome. Mas a mesma cor para aquela empresa, para outra empresa tem outro nome. Né? Me lembro quando surgiu os Minions, a Pantone deu um nome lá para o amarelo Minion. Eu lembro que foi muito criticada por isso, porque aquele amarelo é o amarelo que acho que a Pixar, né? Enfim, os produtores deram aquele nome, fizeram um acordo aí com a Pantone deu aquele amarelo Minion, assim como o vermelho Ferrari. Bom, aquele vermelho não é uma propriedade do Ferrari, não é uma propriedade da Ferrari, ele é uma propriedade de todo mundo. Só que a Ferrari resolveu dar um nome para representar aquela coisa e acaba pegando, assim como o verde Tiffany, assim vai. A gente acaba, igual o nome maisena, né? Que vira aquele sinônimo. Mas não é necessário, a gente não consegue dar nome para todas as cores, né? Não tem como. Eu tenho os catálogos de tinta, eles são bastante interessantes nisso. Numa palestra aqui, uma palestra como numa palestra de um fabricante de tinta aqui, a moça que veio dar a palestra ela falou assim, olha, essa mesma cor, eu tenho o catálogo para comparar. Uma cor, essa mesma cor no catálogo anterior tinha um nome, aquela mudou. Então, assim, se dá nome comercial. Né? Temos aí, sei lá, uns 30 nomes para cores, né? Para famílias de cor. Eu acho legal, assim, eu deixei separado e pretendo fazer cada vez mais essas dinâmicas de transmissão com os merchants, né? E esse aqui eu já tinha separado lá em cima. Eu acho que vocês vão ver tudo ao contrário, mas aí, enfim, paciência. A escala de cor a escala de cor das coisas. E esse daqui é um livro da Letícia. Eu não sei se você conhece, não sei se você conhece a Letícia Lambert. Você conhece o trabalho dela? Essa publicação, esse livro artístico que ela fez? Não, então, não vou dar um jeito de te expor isso aqui depois. Mas é fantástico as discussões que a gente tem quando entra a relação da luz, da cor, e passa a se tornar uma coisa que entra dentro desse campo que é o nosso ser. Né? Quando ela sai do físico, sai do que é o biológico, o fisiológico e entra para essa representação, e entra para essa interpretação, e entra com viés de percepção. Cara, isso pipoca os horizontes, porque vai para a gente, né? A gente passa a tornar existir. É isso mesmo. Enfim, eu sei que a gente tem muito mais assunto para tratar. Somos pessoas que gostam de falar. Hoje eu fiquei quietinho porque eu quero ainda vivenciar mais coisas da sua experiência com cor, da sua experiência em perceber a cor e as coisas. Quero muito que a gente consiga tornar viável essa experiência presencial das dinâmicas que você vem construindo também, que eu acho que é outra riqueza. Não é um diferente a ponto de isolar o outro, pelo contrário, são coisas complementares. Eu acho que a sua participação aqui foi grandiosíssima, tanto que a gente teve uma dinâmica entre participantes aí, nunca tinha presenciado isso ainda. Depois muito legal mesmo. Vou ver a gravação para eu poder ver esses comentários. Pois é, uma coisa que a gente não vai ter, e aí eu peço a todos que estão aqui presentes, ainda estão aqui assistindo, é o seguinte, quando eu gravo eu não consigo ter os comentários. Então, eu não consigo ter nada do que a gente falou. Só vai ficar gravado a sua fala, a minha fala, como vídeo, né? Então é muito importante que a gente consiga ter esses elementos de referências. Sei lá, manda por e-mail, eu coloquei lá o e-mail, vou colocar aqui mais uma vez, mas manda as coisas por e-mail, e aí também você, Paulo, de tudo que você acha que seja relevante para essa conversa, né? Enfim, para a gente deixar isso gravado e guardado da melhor forma para todo mundo, tá? A intenção é essa mesmo, e aí eu queria que você finalizasse, meu caro, bota aquelas frases de efeito de final, enquanto eu coloco aqui o e-mail, e vamos encerrando, porque o almoço já está na hora. Perfeito. Gente, bom, Pablo, eu queria agradecer. Espero que eu não tenha aborrido, como dizem os espanhóis, né, chateado muito
é o meu modo de colocar. Eu falo muito, né? Falo pra caramba. Tem muita ideia processada na cabeça. Espero que não tenha sido cansativo demais. A mesma forma como alguém perguntou, né, sobre a coisa de ponderar sempre o que está nos livros, inclusive as falas, e eu digo inclusive as minhas, né? A gente não precisa adotar a minha posição, a minha fala como verdade, mas é sempre bom quando a gente pondera as várias leituras possíveis sobre coisas, né? Como a gente teve outro dia que eu vi a fala do Eduardo Queiroga, via como é o nome da moça? Sempre esqueço que você Sânzia, né? Sânzia Pinheiro. A fala dela. Então, assim, tem uma série de coisas bacanas que são colocadas e a gente vai processando, interpretando e as nossas ideias vão se moldando, né? Então, queria agradecer, dar parabéns aí por essa live, Paulo. E obrigado pela participação das pessoas aí. Massa. E Paulo, acho que tanto para você quanto para todo mundo que está aqui, aos poucos a gente vai entendendo o que a gente tem de fato a ser construído aqui. Nem eu sei direito totalmente, mas eu vou tentando encontrar conexões entre a gente, entre as pessoas, de maneira que, por exemplo, a cada período vai ter um desenho. Então não é à toa que você está sendo convidado depois de ter vivenciado uma experiência com a Live com o Mathieu, que fala do espaço, que busca uma coisa com uma relação com a natureza, enfim, do mesmo jeito que também a Jaque falou sobre essa relação que ela tem de transbordar o espaço. Enfim, todos os elementos que estão se tornando um elemento grande, que é o registro de tudo isso, eu acho que pode contribuir para a gente entender esse nosso universo das imagens, né? Cara, todos vocês que estão participando são grandiosos, assim, são pessoas que têm muita contribuição, têm muito a contribuir, e eu sei que no meio de todo esse mundaréu de transformações que a gente está vivendo, precisando ficar um pouco mais em casa e tal, ainda tem essa coisa de bilhões de lives acontecendo, né? Enfim, tem vários elementos aí que são complicadores. Por outro lado, é uma oportunidade da gente olhar, repensar, se transformar numa outra forma de estarmos juntos. Então a ideia também é a gente ter esse tempinho que de vez em quando rola num telefone, mas aqui a gente está expondo ele para todo mundo, permitindo que todos participem dessas cacholas e corações que a gente tem. Então, obrigado você, obrigado todos também já fizeram as lives. Abril, a gente encerra para abrir outra possibilidade agora no próximo mês, né? E vamos embora, é isso. Vamos. Obrigado pela participação, Paulo, obrigado à turma toda que acompanha, que está acompanhando agora. E lembrem, isso aqui tudo é nosso, então compartilhem, dá um like, assina o canal do YouTube, essas paradas todas, enfim. Vamos fazer isso junto, Tá legal, Pablo. Muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa, viu? Tá ótimo. Eu consigo acompanhar quando eu não tenho aula. Não tem problema. Tá lá, vai ficar lá e o tempo é enquanto tá lá. Então, vamos que vamos. Tá bom, querido. Obrigado. Viu? Valeu, minha gente. Um grande abraço para vocês, todos, famílias, amigos. Vamos que vamos, até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.